Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Os brasileiros não respeitam regras de isolamento social. Esse é o nosso tema de hoje e eu queria discorrer sobre quais aspectos levam a essa conclusão. Por que, apesar do presidente da República ser o maior formador de opinião do país e também, por isso, o maior culpado pela situação crítica que estamos enfrentando perante a epidemia de Covid-19 no Brasil, ainda assim ele tem a colaboração luxuosa de brasileiros que, independentemente das orientações do mandatário da nação, não respeitam regras básicas que envolvem isolamento social e que servem para proteger a vida própria e também daqueles que estão em sua volta. Antes, eu vou pedir para você, que já é inscrito do canal, dar o seu like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Agora, você que está chegando há poucos dias, está conhecendo o canal agora, assiste o vídeo inteiro e no final, achando que ele merece o like, dá o like que eu vou ficar imensamente agradecido. Antes de entrar no tema do desrespeito do brasileiro perante regras oficiais, eu vou mais uma vez prestar uma homenagem aos guerreiros, os autênticos heróis do Brasil, os profissionais da saúde, tanto os das atividades fim, como médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., como os das atividades meio, que são aqueles que servem como base para que os hospitais funcionem. Recepcionistas, maqueiros, motoristas, o pessoal da segurança, da cozinha, e etc. Todos vocês, profissionais da saúde, autênticos heróis brasileiros, o meu muito obrigado e também quero transmitir uma energia positiva para aqueles que estão enfrentando não só a doença do Covid-19, mas os outros que também, por causa da epidemia, estão sendo prejudicados com outras patologias, gente que está acometido por AVC, teve infarto, está com problema de câncer e outras doenças que, por causa dessa situação crítica na saúde do nosso país, estão também sendo penalizados porque a nossa prioridade nesse momento são os doentes da Covid-19. Então esses doentes de outras doenças estão experimentando um processo deletério de desrespeito à sua condição perante a esse estado calamitoso que estamos enfrentando. Bem, feita a homenagem inicial aos profissionais da saúde, aos doentes, e também reforçando àqueles que já se foram, o meu luto e o meu respeito àqueles que já morreram por causa da Covid-19, eu vou entrar num assunto que é extremamente importante. O brasileiro ele tem dificuldade de enfrentar regramentos. Nós vemos aí, nós estamos ultrapassando os 500 mil casos de Covid-19 no Brasil, também chegando à marca triste de 30 mil mortes provocadas pelo coronavírus, salvo os casos subnotificados ou por má fé de profissionais da saúde, que são uma minoria, e também governantes que tentam blindar o presidente da República, seja pela falta de testes clínicos para testar a doença. De qualquer forma, os casos já estão subnotificados. Eu aposto que o número de mortes pelo Covid, no mínimo, é o dobro do que está sendo colocado pela imprensa. E os casos, para mim, já chegaram a 1 milhão há muito tempo. Mas por que nós estamos nessa situação deletéria, gente? Por que nós estamos enfrentando isso? Primeiro, nós temos que falar da culpabilidade do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, inapetente e irresponsável como gestor, já mudou 2 ministros da saúde, e se ele, desde março, tivesse adotado o isolamento horizontal e orientado a população a seguir à risca esse isolamento,
nós talvez estivéssemos numa situação melhor agora. O pico da doença já teria passado em abril e poderíamos agora estar entrando na fase do isolamento vertical. Agora sim, estaríamos aos poucos abrindo o comércio e as atividades econômicas, reaquecendo a economia. Agora, se o presidente tivesse tido pulso firme e não tivesse deixado a sua vaidade estar acima dos interesses da nação no que concerne a política de saúde pública, com certeza hoje nós estaríamos numa situação melhor. Não sei se numa situação muito melhor. Eu já falei num vídeo anterior o que o presidente deve fazer agora. Manter o isolamento horizontal, aumentar a subvenção para a população de R$ 600 para R$ 1.200 e também subvencionar as empresas de médio e pequeno porte que garantem praticamente 90% dos empregos no nosso país. As empresas de grande porte têm como se sustentar mesmo com a crise da Covid-19. Lucraram muito explorando a força de trabalho do brasileiro. Agora, as empresas de pequeno e médio porte têm que ser subvencionadas pelo governo, o governo tem que emprestar um dinheiro ou até mesmo dar um dinheiro para que essas empresas possam manter os empregos e se reerguer perante essa crise. Mas é o que eu falei, se o isolamento horizontal tivesse sido feito lá atrás, nós estaríamos numa situação muito melhor agora. Mas também, apesar do presidente, na minha humilde opinião, ser o maior culpado, em paralelo, colaborou com essa irresponsabilidade do presidente uma característica que é peculiar da cultura do brasileiro, que é não respeitar regras, não respeitar normas oficiais. O brasileiro, independentemente do bozo, tá? Mesmo que o governante fosse um governante mais responsável, claro que a situação não estaria crítica como está. Estaria uma situação melhor do que nós estamos. Mas eu acho que não estaria à beira da perfeição, mesmo se fosse outro governante que não o Bozo. Por quê? Porque o brasileiro, na sua natureza, já é um desrespeitador de regras, de leis. Essa que é a verdade. Tá certo? O brasileiro, ele não respeita determinações oficiais, mesmo que essas determinações protejam a sua vida. Veja o caso aí. A gente passa na rua, a gente encontra festa, manifestações irresponsáveis como essa que nós tivemos no final de semana, o pessoal apoiando o Bozo, a galera lá do gado acrítico do presidente, na rua, todo mundo junto, de maneira irresponsável, não tendo respeito pelas suas próprias vidas, que dirá pelas vidas dos outros. E pessoal fazendo festa, churrascada, som alto, em frente ao hospital, em frente à casa de repouso, asilos, um desrespeito total. Repito, o Bozo tem a maior parcela de culpa porque ele é o formador de opinião mor do país. Ele é o presidente. Então muitas pessoas se deixam levar pelo que o presidente diz, mesmo que não sejam filiadas fidedignamente às suas ideias, mesmo que não gostem tanto dele. Ele é um presidente, é um cara que forma opinião, então ele tinha que ter responsabilidade. E não teve. E ficou naquela ideia de isolamento vertical, de cloroquina, desde o início. E ainda desrespeitando as determinações dos seus ministros de saúde, em especial o Mandetta, que, sem prejuízo de todas as diferenças político-ideológicas, eram médicos. Então, no caso do Mandetta especificamente, ele estava fazendo uma boa gestão. Não era mais do que a obrigação dele, mas estava fazendo, seguindo as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas o Bolsonaro o desautorizava porque o seu desejo de se mostrar poderoso esteve à frente dos interesses da nação. A sua vaidade em detrimento das vidas das pessoas no nosso país. Só que, em paralelo, existe uma população malcriada, desrespeitosa, que tem uma cultura de desobediência legal. Ou seja, uma cultura de não respeito às leis, às determinações oficiais. Essa que é a verdade. E junto a isso, você tem esses empresários que também fazem parte do gado acrítico, alienado, binário e ignorante do Bozo,
ficam incitando as pessoas a ir para as ruas com essa ideia alienadora de que os empregos vão acabar, a economia vai paralisar e é necessário aquecer a economia. Se tivesse adotado o isolamento horizontal de maneira integral, firme, lá atrás, durante os meses de março e abril, agora estaríamos reaquecendo a economia. Então esses empresários e essas pessoas que formam o gado acrítico do Bozo, né, todas essas pessoas que são representantes do gado acrítico do Bozo, esses representantes têm que ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus, tanto as vítimas que foram, como as que infelizmente ainda virão. E o brasileiro tem que aprender a respeitar determinações oficiais. Tudo bem que o presidente não fez por onde, mas você, na sua consciência, principalmente as pessoas adultas, os jovens mais velhos, pelo amor de Deus, custava ter um pouco de consciência, custa ter um pouco de consciência. Você vai na rua, é supermercado lotado, os comerciantes também não estão colaborando muito porque eles querem lucrar, não estão respeitando muitas regras, não quero generalizar, mas grande parte dos comerciantes ávidos por recuperar, né, os seus ganhos, estão deixando entrar uma quantidade maior do que aquilo que deveriam deixar, do que aquilo que a lei permite nos estados, mas ainda assim, tá? O Bolsonaro tem culpa em consórcio com esses brasileiros que não têm amor próprio e nem amor pelo semelhante e que desrespeitam diuturnamente as regras de isolamento, onde, em último caso, deve-se ir a uma padaria, a um supermercado, a uma farmácia, ao comércio, em última necessidade, se for muito necessário, e com máscara, usando de maneira adequada. É assim que nós vamos vencer o vírus. E é também respeitando a ciência. Não basta ficar só acreditando no trololó teocrático pentecostal do presidente da República. Por mais que você tenha uma fé, meu irmão, acredite, a ciência está sendo guiada por Deus para nos trazer benefícios para vencer esse mal que é o Covid-19. Então, por favor, tenham consciência e colaborem com o isolamento, ainda que o presidente não colabore da parte dele, colabore em respeito a você, aos seus semelhantes e principalmente à família de vocês, porque quando vocês vão para a rua tocar festinha, escutar música e de respeitar as regras do isolamento, você pode estar trazendo para casa vírus que podem levar a óbito o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus filhos. Tenha respeito à vida. Um abraço a todos.